paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Repito mais uma vez. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Meus queridos irmãos, é interessante aqui na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que antes de o apóstolo Paulo falar sobre o arrebatamento da igreja, que ele vai falar no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai descrever o arrebatamento da igreja. É interessante que antes dele descrever o arrebatamento da igreja, antes dele falar sobre o retorno de Cristo Jesus, propriamente dito, a partir do versículo 16, ele vai falar sobre a santificação. Então logo nós entendemos que é considerado, ou Paulo considera aqui a santificação como uma obra fundamental na vida do cristão, na vida daquele que aguarda o retorno de Cristo. Antes de Paulo falar do arrebatamento, ele vai descrever sobre a santificação. Então logo nós vamos perceber a importância da santificação na vida do cristão. E nos dias em que nós estamos vivendo, tenho certeza que você já muito ouviu falar, por esses dias ainda, por ocasião dessa pandemia que estamos enfrentando, você já ouviu falar sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque essa pandemia que estamos enfrentando é um sinal muito claro de que Jesus Cristo em breve vem buscar a sua igreja, assim como ele prometeu. É um sinal muito claro do retorno de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela está aguardando esse glorioso dia do arrebatamento. A igreja de Cristo está aguardando o retorno do Senhor Jesus, que acontecerá em breve, que acontecerá logo conforme ele prometeu e conforme ele nos deixou os sinais para que nós pudéssemos observar. Agora, meus queridos irmãos, uma coisa muito importante para se observar é que essa igreja que Jesus Cristo vem buscar, ela não é um povo qualquer, mas são pessoas que foram compradas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. São pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. São pessoas que estão sendo cada dia santificadas pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas que estão vivendo no processo de santificação diariamente. São essas pessoas que estão aguardando o retorno de Cristo, e são essas pessoas que certamente serão arrebatadas na ocasião em que Cristo vier para nos buscar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor aos Hebreus diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, ninguém vai poder ver o Senhor. Por isso, a santificação, ela é indispensável para a vida do cristão. É bem verdade que nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo muito vai defender isso nas suas epístolas, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Ele vai falar aos Efésios, no capítulo 2, Paulo vai nos dizer que nós não somos salvos pelas obras ou por obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus.
A Bíblia no Novo Testamento muito vai defender isso, que a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, também a Bíblia vai nos falar, inclusive Tiago vai falar na sua epístola, que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, não adianta eu dizer que tenho fé em Cristo Jesus. Não adianta eu apenas falar que eu creio em Deus. Não adianta apenas eu dizer que eu sou convertido, que eu sou salvo. Se essa minha fé não for demonstrada em obras, não for demonstrada através da minha vida diária, essa fé se tornará uma fé nula, uma fé morta. Tiago vai dizer também, ele faz uma pergunta: crês que existe um só Deus? Aí ele diz assim: fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Ou seja, apenas dizer que eu creio que existe um Deus, isso qualquer um pode dizer. Isso qualquer pessoa pode dizer. Agora, essa fé que eu digo ter em Jesus Cristo, ela precisa ser demonstrada através da minha vida. Então, logo, nós vamos entender que a santificação na vida do cristão é uma prova de que sua fé é verdadeira. É uma prova de que a fé que ele diz professar em Cristo Jesus realmente é verdadeira. Se nós estamos sendo santificados a cada dia, então é uma prova de que a nossa fé em Cristo Jesus é verdadeira e que realmente nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, antes de falar do arrebatamento da igreja, ele fala no versículo 7 que nós lemos. Ele diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Ainda no versículo 3 do mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está aí, a vontade de Deus é a santificação. Deus quer que nós sejamos santificados por Ele diariamente. Acontece assim na vida do cristão esse processo. Logo após nós entregarmos a nossa vida a Jesus, logo após nós crermos que realmente Ele é o Filho de Deus e que realmente Ele morreu naquela cruz no meu lugar, logo após eu crer que Ele morreu naquela cruz no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, logo após eu crer nele como meu Senhor e meu Salvador, então naquele momento eu sou perdoado por Ele, naquele momento eu sou justificado por Ele, e naquele momento também eu recebo uma nova vida em Cristo Jesus. E naquele momento inicia-se o processo de santificação. Santificação é um processo. Ela é uma coisa que é feita diariamente. Ela é um processo que nós vamos desempenhando em toda a nossa vida cristã. Santificação é esse processo. Todos os dias, sempre melhorando. É isso que o escritor de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer que as veredas do justo são como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então nós somos assim, nós que entregamos a nossa vida a Jesus. A cada dia a luz de Cristo vai refletindo em nós. A cada dia nós vamos ficando mais limpos. A cada dia nós vamos sendo santificados mais e mais, até chegarmos a sermos varão perfeito. Como diz a Bíblia Sagrada, a estatura da medida de Cristo Jesus. Então esse processo é diário, todos os dias nós devemos ser santificados. Então eu quero chamar a nossa atenção nesse momento, porque nós sabemos que Cristo breve virá arrebatar a sua igreja, então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preparados para isso, então nós precisamos ser santificados todos os dias para isso. Há muitas pessoas que dizem ter fé em Jesus Cristo, que dizem estar aguardando o seu retorno, mas infelizmente
nunca houve uma mudança na vida dessas pessoas. Elas continuam mentindo como sempre mentiram, elas continuam traindo como sempre traíram, elas continuam vivendo uma vida miserável no pecado como sempre viveram. Nunca houve uma mudança na vida delas. E elas então dizem que professam a fé em Jesus Cristo. Como eu já disse anteriormente, a santificação é uma prova de que se a nossa fé for verdadeira, então logo nós estamos sendo santificados. A Bíblia vai nos dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se nós realmente estamos em Cristo Jesus, agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Se outrora, antes de conhecer a Cristo, vivíamos uma vida de mentiras, de enganos, agora, depois de professarmos a fé em Jesus Cristo verdadeiramente, a nossa vida não pode ser mais assim. Se outrora, antes de conhecermos a Cristo, éramos ladrões, éramos adúlteros, quem sabe, eu não sei qual é a maneira que cada um de nós vivíamos, mas agora, depois de professar a fé em Jesus Cristo, a nossa vida precisa ser diferente. Por quê? Porque é uma prova de que realmente fomos salvos por Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo vive uma vida diferente, vive uma vida santificada. A igreja de Cristo vive em santificação diariamente. É cada dia melhorando. Isso não significa que sejamos perfeitos. Isso não significa que sejamos melhores do que as outras pessoas. Não. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é misericórdia de Deus. É o próprio Deus que opera isso em nós diariamente. Mas é claro que nós precisamos estar na presença dele. É claro que nós precisamos buscar isso diariamente. Há uma promessa de Deus que o apóstolo Paulo deixa registrado no capítulo 6 da carta aos Romanos. Ele diz assim: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, logo, se nós agora estamos em Cristo Jesus verdadeiramente, o pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida. Não pode mais mandar, mais dominar a nossa vida. Não podemos mais servir ao pecado como escravos, porque outrora, antes de conhecer a Cristo, essa era a nossa situação. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da nossa própria natureza pecaminosa. Éramos escravos, mas agora em Cristo Jesus, Ele já nos libertou do jugo do pecado. Nós não servimos mais ao pecado como escravos, e nós não somos mais dominados pelo pecado, porque agora estamos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus já nos alcançou, a misericórdia de Deus já nos alcançou, a palavra de Deus já nos alcançou, então nós não podemos mais viver uma vida miserável no pecado, mas agora nós podemos viver uma vida de vitória sobre o pecado. É claro que isso não quer dizer que sejamos perfeitos, isso não quer dizer, mas nós somos aperfeiçoados a cada dia. Nós estamos no caminho da perfeição diariamente. Nós estamos melhorando a cada dia. Se eu errei ontem, hoje eu não quero errar da mesma maneira. Hoje eu não vou errar da mesma maneira. Porque por minha força não, mas é porque a graça de Deus está em mim. É porque Jesus Cristo está me auxiliando nesse processo diariamente. É porque o Espírito de Deus está me auxiliando nesse processo todos os dias. Mas para isso eu preciso me render a Ele, para isso eu preciso buscar a presença dEle através daquilo que nós chamamos na teologia de meios de graça. Nós precisamos estar em constante oração, nós precisamos estar em constante meditação na palavra de Deus, nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus. Eu sei que esses dias não estamos podendo nos reunir como igreja para cultuar a Deus no templo, mas você pode reunir no seu lar a sua família, você pode orar com a sua família, você pode ler a palavra com a sua família, você pode orar sozinho, você pode buscar a Deus sozinho no seu quarto, você pode manter a comunhão com Deus e Ele vai continuar te santificando. A santificação é uma obra indispensável na vida do cristão.
Todos aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja precisam estar nesse processo de santificação, precisam estar sendo santificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu digo a você, busque a presença de Deus. Não desanime nesse período em que nós não estamos nos reunindo nos templos, mas busque a presença de Deus na sua casa. Deixa o Espírito de Deus santificar a tua vida. Deixa o Senhor trabalhar em você, mudar o teu caráter, aperfeiçoar a tua vida diariamente. Deixa o Senhor realizar essa obra na tua vida e com certeza você estará aguardando, preparado, ansioso o arrebatamento da igreja. Agora, se você olhar para a sua vida, percebe que não está num processo de santificação, que nunca houve uma mudança na sua vida de verdade, eu te convido a se render aos pés de Cristo. Eu te convido a crer no Evangelho de Cristo Jesus. Eu te convido a crer em Jesus Cristo e Ele vai mudar a tua vida também. Oremos nesse momento, onde você estiver, se puder reunir a sua família ao seu lado aí, feche os teus olhos e ore comigo nesse momento e clame a Deus para que Ele esteja sobre nós, santificando a nossa vida todos os dias, para que Ele tenha misericórdia da igreja, para que Ele tenha misericórdia da nossa nação e de todo esse mundo. Oremos nesse momento. Eterno Deus e soberano Pai, Deus vivo, Deus de misericórdia, Deus de graça, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, e diante da Tua palavra, ó Pai. Peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra surta o efeito, Senhor, necessário na vida dos Teus filhos que ouviram nesse momento, ó Pai. Na nossa vida, Senhor, como igreja, vem e santifica-nos. Reconhecemos que nós precisamos inteiramente da Tua ajuda, da Tua graça diariamente. Santifica a nossa vida, Senhor. Aperfeiçoa o nosso caráter, a nossa vida todos os dias, ó Pai, para que possamos estar preparados, para que possamos estar ansiosos, aguardando o dia que o Senhor virá nos buscar. Eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este irmão, sobre esta irmã que está nos assistindo nesse momento, Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, restaura essa vida, fortalece, santifica, Senhor, essa pessoa, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, Senhor. Também intercedemos pela nossa nação, por essa situação que estamos enfrentando, por todo esse mundo, ó Pai. Sabemos que o poder está nas Tuas mãos, Senhor, e cremos que o Senhor é poderoso para mudar essa situação, para amenizar essa situação. Assim nós clamamos a Ti e pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus. Cumpre a Tua vontade em nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.